Uma boa noite a você que nos acompanha. No programa deste domingo, você fica por dentro de assuntos importantes que repercutiram durante a semana. Vamos exibir reportagens sobre os casos de coronavírus no Brasil, os cuidados com outras vacinas e epidemias. Vamos ver os efeitos que as chuvas causaram em partes do país e como se prevenir diante das tempestades. As dicas e novidades para declarar imposto de renda. E ainda o tema da campanha da fraternidade esse ano, que tem referência com a parábola do bom samaritano. O repórter Canção Nova está começando e quem mora em grandes cidades sabe que é difícil conviver com as enchentes. Mas uma tecnologia pode ajudar a amenizar esses problemas. São os jardins de chuva. Vida é o presente que a natureza dá quando inserida nas paisagens cinzentas dos grandes centros. O recorte no meio do asfalto, com detalhes específicos, recebe título de jardins de chuva. Basicamente, o jardim de chuva é um buraco cavado em que a terra é removida. A gente faz um colchão de pedras e aqui no caso de entulho reciclado por baixo disso, para deixar esse subsolo bastante poroso. A enxurrada escoa para dentro do jardim por estas vias, as guias de chapéu. Um sistema de pedras, terra e vegetação faz a drenagem, facilitada pelos pequenos lagos que se formam. A ideia é captar essa água, reter essa água e devolver ela para o solo. Em geral, eles duram 2 dias, mas também provavelmente vai atrair alguns animais, principalmente anfíbios, né? A ideia dos jardins teve a contribuição deste ambientalista. Ele largou a publicidade para desenvolver um projeto de plantio de árvores na capital paulista. Para quem planta árvore faz todo sentido você pensar em como trazer mais água para as árvores que estão sendo plantadas. E quando chove, não é novidade. São Paulo alaga. Mas não é culpa da chuva, e isso também não é novidade. Segundo especialistas, os jardins contribuem para uma infraestrutura ecologicamente colaborativa. Que a gente segurando a água aqui em cima, a gente impede que ela chegue, por exemplo, aqui na bacia do Rio Tietê e minimiza a possibilidade de alagar o rio, como aconteceu recentemente, né, naquela chuva mais forte. Isso é um dos elementos da microdrenagem da cidade, né? Então a microdrenagem é composta do pavimento, da sarjeta, das galerias, boca de lobo, e agora a gente insere esses jardins de chuva na microdrenagem da cidade. Outra característica importante dos jardins de chuva é o tipo de vegetação, que tem que ser resistente à alta quantidade de água, mas também resistente aos períodos de seca. Por isso, serão plantadas 14 mil mudas de diferentes espécies aqui. A flora atrai a fauna, formando um importante ecossistema. O conjunto destes benefícios prova a importância de se ter áreas verdes. E não é de hoje que especialistas são unânimes. Dá para promover a boa convivência entre cidades e vegetação. É essencial que a gente traga permeabilidade para a cidade, mais áreas verdes, mais áreas que captem essas águas, né? Assim como a gente tem visto em diversas cidades pelo mundo, né? Um mês já se passou desde que as fortes chuvas atingiram Belo Horizonte e causaram destruição pela cidade. Aos poucos, a capital mineira está sendo reconstruída, mas para evitar mais destruição, é preciso pensar em alternativas que revertam a canalização dos rios. Um mês depois, e as marcas na parede da casa de Cláudio revelam que a água entrou aqui mais de uma vez. Por isso, móveis são poucos. É muito rápido, né? O rio começa a transbordar lá, é coisa de 1 minuto, 2 minutos no máximo. A água chega e toma conta de tudo. E se não der tempo, tem que correr, porque se não der tempo de correr, é perigoso morrer até afogado, infelizmente. Ele vive a poucos metros do rio Arrudas, que transbordou várias vezes só este ano. O restaurante de João também foi invadido pelas águas do Arrudas 3 vezes, chegando a 1,5 metros de altura. Aos poucos, ele vai tentando se restabelecer, sempre de olho no céu e no outro lado da rua. Aí fica aquela tensão e vem sempre assim um alerta da Defesa Civil, 60 mililitros, 40 mililitros.
mas é espalhado, não é? Há ventos fortes, então isso é pânico para qualquer pessoa. Em 31 dias, choveu 3 vezes mais do que era esperado para todo o mês de janeiro em Belo Horizonte. Boa parte dessa avenida teve o asfalto arrancado por causa da força da água que saiu desse rio. Só que para especialistas, não dá para culpar a quantidade de chuva por todos esses estragos. Quando a cidade toda vai sendo asfaltada, coberta de telhados, as ruas todas sendo impermeabilizadas, como os quintais também, o volume de água não infiltra o chão. Esse é outro problema. Praticamente toda a água é jogada na rua, no asfalto, num canal, e ela vai para o fundo do vale do Arrudas em tempo real. 221 pontos de Belo Horizonte foram afetados pelas fortes chuvas de janeiro. Muitas obras já foram concluídas e outras ainda precisam ser finalizadas, só que para esse especialista, mais do que consertar as ruas, é preciso se pensar em obras que resolvam o problema dos rios. 700 quilômetros de rios e córregos cortam a capital. 250 deles, hoje, estão canalizados ou cobertos. Vamos pedir às pessoas para tirar o cimento do quintal, dar um desconto do IPTU, porque aí tem mais espaço para a água entrar. E fazendo com que a água fique absorvida no chão a partir do iniciozinho daquele córrego. Quando março chegar ao fim, as áreas de risco viverão novos momentos de atenção. Não é por menos, o temporal que atingiu a Baixada Santista dias atrás deixou diversos mortos e desaparecidos e centenas de pessoas desabrigadas. As cidades da região decretaram estado de calamidade pública. 113 homens do Corpo de Bombeiros, com apoio de 31 viaturas, passaram o dia em busca de desaparecidos na Baixada Santista. Além dos alagamentos, houve deslizamento de terra em 8 pontos, sendo 4 em Santos, 2 no Guarujá e 2 em São Vicente. A população se mobilizou no resgate. Não conseguia ver nada, cavando numa chuva, a chuva estava forte demais, cartando em baldinho, mas aí depois começava a cair demais um pouco, nós ficava com medo de nós mesmos também ser aterrado também. Infelizmente, as fortes chuvas deixaram 16 mortos, 33 desaparecidos e mais de 200 pessoas desalojadas. Entre as vítimas fatais estão 2 homens do Corpo de Bombeiros. Um dos locais mais atingidos é o Morro do Macaco Molhado, no Guarujá. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, relatou as dificuldades de acessar o local. O local ainda muito em risco. Temos ali dificuldades de acesso, não há possibilidade de entrada de máquinas, então o trabalho é feito de forma manual. Do alto, dá para se ter uma dimensão do tamanho dos deslizamentos. Guarujá e São Vicente decretaram estado de calamidade pública. O governador do estado, João Dória, sobrevoou a região pela manhã. Com a previsão de mais chuvas para a região, a orientação é remover as pessoas em áreas de risco. E a Defesa Civil está orientada a determinar que as pessoas saiam das casas onde há risco de desabamento. Disponibilizamos recursos para o aluguel social, juntamente com as prefeituras, para tantos quantos forem necessários para terem acolhimento e abrigo enquanto recuperam as suas casas ou terão um outro destino. Primeiro, o acolhimento das famílias vitimizadas, que estão desalojadas, acolhê-las nos abrigos da prefeitura, contando com o apoio da Defesa Civil, disponibilizando mantimento, suprindo as necessidades dessas famílias. O importante é que as famílias possam respeitar as orientações da Defesa Civil. Em 12 horas, o acumulado de chuvas no Guarujá foi de 282 milímetros. Em Santos, choveu mais de 200. E nas demais cidades afetadas pelo temporal, o volume de água ficou acima dos 100 milímetros. É como se a chuva esperada para o mês inteiro caísse sobre a Baixada Santista em menos de 24 horas. Chuvas intensas eram esperadas para a região, mas não tão volumosas assim. Áreas de baixa pressão, elas estão sempre associadas com a chuva. E essa área de baixa pressão, ela é bastante extensa, né, produzindo muita chuva em várias áreas do estado de São Paulo e da região sudeste. Essa chuva extrema, ela caiu já em solos assim que estavam completamente saturados, já não tinha mais como reter água, né? Então nós vimos aí um nível de deslizamento que foi muito mais grave do que outros deslizamentos que nós já vimos acontecer neste verão.
A previsão para os próximos dias é de mais chuvas, mas com menos intensidade. Em meio à calamidade, gestos de solidariedade. A Diocese de Santos convocou os fiéis a irem ao encontro dos desabrigados. A paróquia São José do Guarujá virou hospital de campanha. Nós abrimos nossa igreja como ponto de arrecadação para alimentos, água, roupas, calçados e também estamos doando roupas e calçados e alimentos que temos aqui na paróquia. Ainda na Baixada Santista, a Defesa Civil presta apoio na busca pelos desaparecidos e atua na ajuda humanitária nos municípios afetados. Moradores dessas cidades tentam recomeçar a vida após as fortes chuvas que atingiram toda a região. 112 homens do Corpo de Bombeiros ainda procuram por 26 pessoas desaparecidas. Com o solo menos encharcado, máquinas auxiliam nas buscas. Os riscos de deslizamentos diminuíram. A maioria dos desaparecidos está neste ponto na comunidade da Barreira, no Guarujá. Junto ao Corpo de Bombeiros, os moradores se tornaram guardiões da esperança. Agora há pouco, se ouviu palmas e pedidos de silêncio. Isso porque, possivelmente, há vida embaixo dos escombros. Cada minuto é precioso. Então, a população escutaram algum barulho lá e pediram para que parasse as máquinas para ver se escutava alguém. E aí eles estão no local para ver se acha alguém. Estão mexendo no mesmo local para ver se encontra realmente. Cada um ajuda do jeito que pode, seja removendo entulhos. Você, no lugar, minha família mora no Nordeste, está preocupado, é dependioso. Ou levando água e comida aos voluntários. Em busca de vidas, com certeza. Na esperança aí de algumas vidas aí, vamos atrás delas aí. Casas inteiras foram soterradas. Neste ponto, moravam 40 famílias. Além da busca por sobreviventes, outro ponto importante é dar assistência aos desabrigados. 300 pessoas tiveram que deixar suas casas e perderam tudo. O que a gente vê nesta igreja é um verdadeiro mutirão do bem, para minimizar a dor dos desamparados. A gente trouxe colchão, papel higiênico, pasta de dente, garrafas de água, né, que o pessoal falou que está com dificuldade. E o que a gente pode ajudar, tem alguns alimentos ali que a gente vai distribuir também. Lilian teve sua casa afetada. Bens materiais se foram, mas a solidariedade não. Perdi, só ficou a cama. A parte da parede que caiu e entrou água, né? E duas árvores que caiu na parte de trás. Em casa não dá para entrar porque ainda a chuva está sexta-feira, aí não já era para fazer, eu vim ajudar, né? Ajudar o próximo, né? Parte das famílias desabrigadas estão alocadas numa escola e ginásio. As pessoas trazem de primeiro lugar aqui, deixam tudo aqui guardado, a gente separa, como vocês puderem ver, a gente separa para depois estar distribuindo para aquelas pessoas que precisam. O governo do estado disse que enviou 15 toneladas de ajuda humanitária aos atingidos. O ponto de distribuição é no Fundo Social de Solidariedade de Santos. Todos os anos, o Brasil sofre com as inundações ocasionadas pelas chuvas de verão. Pensando em resolver este problema, algumas cidades já investem em obras preventivas para minimizar os impactos causados pelas enchentes. Ao ver Dona Maria José e Rosana conversando em frente às casas, não se imagina o que as chuvas já causaram neste lugar. Não podia sair de casa, tinha que sair se um ficar outro, porque a gente tinha medo da chuva, vinha a chuva, encher. Porque a chuva entrava na sala e aí a gente não tinha como botar os móveis para cima, né? Rosana é moradora da rua há 29 anos e por causa da água... Perdi sofá, perdi cama, perdi guarda-roupa, perdi presentes de casamento, que a água chegou em cima do meu sofá. Foi jogado tudo fora aqui, roupas de cama, compra. Assim como elas, muitas pessoas de diversas regiões do país são afetadas em cada nova temporada de chuvas fortes, como aconteceu em Belo Horizonte, São Paulo e Rio. A falta de planejamento urbano e a ausência de medidas para a prevenção são os principais fatores apresentados. São resultantes de impermeabilizações constantes nas quais se vê cada vez mais diminuída a vazão das águas pluviais, né? Então nós temos os rios, os córregos ou mesmo as áreas que poderiam ser permeáveis se tornando cada vez mais impermeáveis e a água vai acabar gerando esses problemas de enchentes. Os progressos nas cidades nem sempre vêm acompanhados de planejamento adequado.
Segundo a última pesquisa nacional de saneamento básico do IBGE, quase 30% dos municípios brasileiros sofrem anualmente com inundações. Uma vez que há situações que não podem mais ser corrigidas nesse sentido, aí, nesse caso, são necessárias obras para tentar resolver os problemas causados por falta de medidas anteriores. Quem anda por essa rua, na região central de São José dos Campos, não imagina os estragos já causados aqui no tempo de fortes chuvas. Para se ter uma ideia, em tempo de alagamento, a água já chegou a essa altura. Hoje, os moradores comemoram as melhorias e das enchentes só ficaram as marcas. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de desassoreamento, que é um trabalho que tem que ser feito todos os anos. A gente desassoreia entre 30 a 40 quilômetros de córrego. Com isso aí melhora a vazão, a água passa com mais fluidez e diminui muito os alagamentos. Nós temos aqui até uma pesquisa com a Defesa Civil e com o nosso desassoreamento. E quando o desassoreamento cresce, os alagamentos diminuem. Desses, 60% pela ausência de escoamento de água no ambiente urbano. Só felicidade agora. A gente pode sair, deixar nossa casinha, sem medo de enchente, receber as visitas, pessoas de idade, coisa que a gente não tinha esse privilégio. Agora sim, dignidade de vida mesmo. A seguir, vamos ver como se prevenir do coronavírus e os cuidados com outras vacinas. Veja também as dicas e novidades para a declaração do imposto de renda. Estamos de volta e agora vamos falar de um assunto infelizmente atual no momento, a pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde informou mais casos da doença no Brasil. Em São Paulo, o governo mobiliza professores e alunos das escolas da rede estadual para combater a doença. O objetivo é conscientizar sobre o contágio e a prevenção contra o vírus. Nesta escola da Zona Oeste de São Paulo, basta perguntar: o que é o coronavírus? E qualquer um já sabe responder. Coronavírus, ele é uma doença respiratória. Ele se chama coronavírus por causa que ele parece uma coroa. As respostas na ponta da língua são resultado de uma investida da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que está conscientizando os quase 960 mil alunos sobre o novo vírus. E o que eles aprenderam em sala de aula levam também para casa. Na aula de ciências, a professora ensinou que precisa lavar as mãos, de uma outra maneira. Tem que lavar em cima, embaixo, tem que passar os dedos. Então, isso foi... eu fico muito contente de ver o que ele está aprendendo na escola está fazendo significado também em casa. No quadro da professora Ana Paula, tem a lista de boas maneiras para prevenir o contágio. Mas ela também viu no cenário de epidemia uma oportunidade para ampliar o conhecimento. Na primeira parte que nós estudamos foi geografia. Por quê? Nós fomos procurar no mapa onde estava a China, onde começou a epidemia, Itália, que depois veio para o Brasil. Falei com eles sobre o fake news, que eles têm que primeiro investigar, para depois acreditar no que eles iam ver na televisão, na internet. Agora elas estão aprendendo a lavar a mão corretamente, sem dar nenhuma chance para o vírus espalhar. No caso das crianças, quanto mais didático, melhor é o aprendizado. Na atividade de lavar as mãos, o que você aprendeu agora? Eu aprendi que tem que lavar assim, assim, assim. Não pode lavar de qualquer jeito, né? A diretora destaca que o importante é ensinar sem causar medo ou mesmo preconceito. Dizer a verdade, sim, mas de forma pedagógica. A gente conversa, E a gente conversa assim, sem ser linguagem de criança, não. A gente usa mesmo a linguagem científica, mas levando o quê? Qual o foco? Que fazendo uma prevenção, essa epidemia não vai se alastrar. E os pais podem incentivar em casa as práticas preventivas. Lavar as mãos, Colocar a mão na frente da boca antes de tossir ou espirrar. Então, esses cuidados, se juntar família e escola, vai contribuir muito para a gente evitar logo e acabar logo com essa epidemia.
Com o assunto do coronavírus em alta, se discute muito também o desenvolvimento de uma vacina contra a doença. Enquanto isso não acontece, especialistas lembram da importância de manter a carteira de vacinação em dia. Ao contrário do que muitos possam pensar, o coronavírus já é um velho conhecido da medicina. O vírus foi descoberto na década de 60, mas a epidemia pelo mundo é uma variação dele e, de modo geral, causa infecções respiratórias. Os sintomas são parecidos com os de outras doenças, inclusive da gripe, por causa da febre, dores no corpo, tosse e congestionamento nasal. E para facilitar no diagnóstico de pacientes com suspeita de coronavírus, o Ministério da Saúde resolveu antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o próprio Ministério, isso vai ajudar os profissionais a identificar corretamente qual é o tipo de vírus que está causando os sintomas no paciente. A enfermeira da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal considera importante manter a carteira de vacinação em dia, para evitar uma série de doenças. A gente vê que quando as pessoas estão vacinadas adequadamente, as doenças param de circular. A exemplo do sarampo, que havia sido eliminado do Brasil, porque a gente mantinha uma alta taxa de cobertura vacinal, e aí quando essa taxa cai, você vê o reaparecimento da doença. Então, se você mantém uma grande parcela da população vacinada, as doenças tendem a ser eliminadas, a circulação dela não aparece mais. E quem nunca ouviu falar que vacinação dá efeito colateral, causa sequelas ou até mata, não é mesmo? A enfermeira alerta que tudo não passa de mitos, de fake news. O que acontece é que a época da campanha é uma época que começa a aumentar a circulação dos diversos vírus respiratórios. Existem centenas de vírus de gripe, de resfriado, que circulam. Então, a pessoa, às vezes, toma a vacina da gripe e vai ficar gripado por outros tipos de vírus, porque é uma época chuvosa ou uma época que depois, no meio do ano, que começa a esfriar e as pessoas começam a se aglomerar nos lugares. Quanto mais aglomeração e mais lugares fechados, o ambiente propicia a propagação desses vírus de gripe. Então, a pessoa vai poder ficar gripada ou resfriada por outros fatores. Mas a vacina é extremamente eficiente e segura. Enquanto a vacinação contra o novo coronavírus não é desenvolvida, Ledes lembra que é simples se prevenir da doença. Bastam alguns cuidados básicos. O coronavírus, como qualquer outro vírus de transmissão respiratória, necessita dos cuidados básicos de higiene. Lavar as mãos frequentemente, fazer o uso da etiqueta respiratória, ao tossir, ao espirrar, né? Colocar um lenço à mão e aí lavar as mãos após. Tudo isso ajuda a diminuir a propagação dos vírus respiratórios, seja ele qual for. A gente tem falado bastante nos últimos dias sobre o coronavírus, mas não podemos deixar de informar também sobre a dengue, doença muito comum aqui no Brasil. É preciso se prevenir do mosquito transmissor que continua fazendo vítimas. Eu tô com náuseas, vômito, dor de cabeça, dor na área dos olhos, dor no corpo inteiro que tá aumentando e agora é coceira. A situação de Dona Adriana reflete o que vive muitos brasileiros que contraíram a dengue. Enquanto parte da população mundial se volta para os riscos do novo coronavírus, a dengue também segue fazendo vítimas por aqui. Somente nas 5 primeiras semanas deste ano foram registrados mais de 180 mil casos de dengue em todo o país, o que causou 14 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Aqui na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo, com pouco mais de 80 mil habitantes, já são mais de 1.500 casos e 2 mortes confirmadas. Na cidade, o poder público intensificou as ações de combate ao mosquito e que não atende ao chamado da prefeitura para cuidar de áreas com focos do mosquito é multado. É um movimento de todos, né? Um movimento da população, isso é fundamental para que a gente possa passar essa página, virar essa página da epidemia de dengue. E nesse sentido nós estamos trabalhando muito com as pessoas, com os bairros, com a nossa equipe. Toda a nossa vigilância tem atuado diariamente nos bairros, né? Os mutirões de limpeza, limpando os quintais, auxiliando as pessoas, instruindo para não deixar água parada. E agora também nós estamos com uma ação muito forte na questão das multas, né? Nós estamos notificando e multando os proprietários de terrenos e casas que são focos de dengue. Além das ações de combate, a Prefeitura Municipal ampliou o atendimento médico para quem tem suspeita da doença e para aqueles que estão infectados.
Nós entendemos que precisamos atender 24 horas para acolher melhor, para ter maior resultado e diminuir as nossas filas. Sendo assim, esse centro é a primeira porta para começar a triagem, para identificar se tem a dengue, se tiver, para fazer o tratamento, acompanhamento de plaqueta, toda a parte de sorologia e, posteriormente, o cuidado para o paciente finalizar o ciclo da dengue. No ano passado, o Brasil registrou um aumento de 488% os casos de dengue em relação a 2018. Foram contabilizados em todo o país mais de 1.500.000 infectados. Destaque para o estado de São Paulo, que sozinho teve 29% da doença, com mais de 440.000 casos notificados. Contra a dengue, nunca é demais lembrar que o combate parte de ações que dependem do comprometimento de cada um. O meu quintal é limpo, mas o quintal do vizinho está imundo. E eles vão lá, os pessoal da dengue vai lá, a gente avisa. Eles não estão nem aí. Enquanto a população não se conscientizar que não tem que deixar a água parada, puxar a corda ao contrário. Hoje a gente distribui caçambas em várias localidades do município, através da Secretaria de Governo, Limpeza Pública e Meio Ambiente. Para quê? Para a população jogar a caçamba, setorizar, jogar o lixo dentro da caçamba e assim mesmo eles jogam ao redor. Em 2016, o Brasil foi considerado território livre do sarampo, mas a doença voltou a circular no país em 2018. Somente no estado de São Paulo foram registrados quase 15.000 casos em 2019. Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado, o sarampo causou a morte de 15 pessoas no Brasil. O vírus teve casos confirmados em 17 estados da federação em 2019. A vacinação continua sendo o principal meio de evitar a doença. A vacina ela é a principal arma que pode interromper a cadeia de transmissão da doença. Então é o que a gente tem falado à população. Aquele que não sabe se tem a vacina completa, procure uma unidade de vacinação para a atualização. Cuidados que Juliana segue à risca com as duas filhas. Faz questão de deixar, a vacinação dela e da minha outra filhinha de 8 meses em dia, E aí, quando aconteceu o surto de sarampo, a gente ficou tranquilo por causa que ela já estava com vacinação em dia. E aí a outra, mais novinha, que ainda não tinha tomado, não tinha 6 meses, a gente evitou ao máximo lugar, ambiente fechado, com muita gente. E aí, quando ela fez 6 meses, a gente já vacinou ela para não correr o risco. No ano passado, o país atingiu a meta de 95% de vacinação contra o sarampo, quando o Ministério da Saúde distribuiu mais de 60 milhões de doses. Em 2020, a previsão é de disponibilizar mais 65 milhões de doses em todo o Brasil. Júlio se apressou quando tomou conhecimento de que estava na faixa etária de pessoas que precisam atualizar a carteira de vacinação. Ainda mais por saber que o país está em alerta para o surto do vírus. Prevenir agora, que está surto, Já vim prevenir antes. Somente no ano passado, o Brasil registrou mais de 13.500 casos de sarampo. O país viveu 2 surtos. Um no início do ano, que atingiu mais a população da região norte, e um segundo surto, que atingiu toda a população. O destaque foi para os estados de São Paulo e Paraná, que lideraram o número de casos. Quem tem dúvidas se foi ou não vacinado, a orientação da especialista é sempre procurar a unidade de saúde mais próxima de casa. De 1 a 29 anos, a pessoa tem que ter pelo menos 2 doses comprovadas na carteira de vacinação. E de 30 a 59 anos, pelo menos 1 dose. Desde agosto do ano passado, entrou a dose 0. Então, crianças de 6 meses a menores de 1 ano também tomam a dose 0. Mas não substitui a dose de rotina do calendário infantil, que é aos 12 meses. A primeira dose e a segunda dose aos 15 meses. Uma alteração importante que interessa ao consumidor, que faz compras em dólar e paga no cartão de crédito. A partir desse mês, a forma de cobrança muda e essa mudança vai acabar com os sustos na hora de receber a sua fatura. A partir desse mês, os bancos e operadoras de cartões de crédito são obrigados, por lei, a cobrar o valor do dólar do dia para gastos feitos no exterior e para aquisições utilizando sites de compras. É que entrou em vigor as novas regras do Banco Central. A instabilidade no valor do dólar dos últimos dias traz incertezas para aquelas pessoas que vão viajar para o exterior ou para aquelas que têm o hábito de fazer compras no cartão de crédito com um pagamento na moeda estrangeira. Essa dúvida pode acabar a partir da implantação das novas regras de câmbio, pois o que antes era pago
Com o valor do câmbio no fechamento da fatura, passa a ser cobrado no valor do dia da compra. Para esse economista, a medida do Banco Central, de certa forma, beneficia o consumidor que tem viagem programada. No entanto, na hora de fazer a escolha entre usar o cartão de crédito e a moeda em espécie, a melhor opção seria dividir as despesas entre as duas modalidades. Utilizar apenas o cartão de crédito não é interessante. Interessante é levar um pouco de papel, moeda em dólar mesmo, para que utilize pagando menos IOF. Então, hoje, cerca de 50% das compras no exterior, elas são feitas em cartão e a outra parte feita em espécie. Esse agente de viagens fala que quando tem que orientar os seus clientes, a dica é usar o mínimo de cartão de crédito. O uso dele no exterior não é vantajoso, não é em hipótese alguma. Por quê? Tudo que ele pagar lá fora, América do Sul, Europa, Ásia, América do Norte, onde for, ele está sendo sobretaxado. E mesmo que o consumidor tenha consciência do valor no ato da compra, é importante ficar atento ao imposto embutido na operação. Uma compra que você faça, você vai pagar mais 6,38, representa bastante. E isso é cobrado agora, em março, já vai saber o valor do produto. Mas ele não pode esquecer que, além do valor daquele produto que ele está pagando em reais, vai vir o mais 6,38% na fatura. Para aqueles que não entram no grupo dos viajantes, mas são apenas compradores de produtos com pagamento em dólar, a medida do Banco Central torna-se uma aliada. Em períodos de instabilidade econômica, o dólar ele flutua mais. Então, geralmente, o que acontecia é que a pessoa pagava sempre um valor mais caro. Mas poderia acontecer também do dólar ter uma queda, não é? O que é um pouco mais difícil de ocorrer, mas ocorre de vez em quando. A Receita Federal tem recebido as declarações de ajustes anuais do imposto de renda. O contribuinte deve ficar atento às novidades e ao prazo de entrega. Com o início do prazo da entrega da declaração do imposto de renda, surgem também as dúvidas sobre o que declarar e quais são as novas obrigações que o contribuinte deve ficar atento esse ano. Esse contador esclarece as principais delas. Quem está obrigado a declarar o imposto de renda? A primeira métrica é o rendimento tributável. O rendimento tributável nesse ano é a partir de R$ 28.559. Quem recebeu algum tipo de rendimento que seja isento e não tributável, aplicação em poupança, algum rendimento financeiro e até retirada de lucro, né, em participações societárias, acima de R$ 40 mil são obrigados a declarar também. Pessoas que possuem bens materiais, né, móveis ou imóveis, acima de R$ 300 mil, elas também precisam declarar. Quem utilizou Bolsa de Valores para fazer negociações, ela também é obrigada a declarar. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020, que começou nesta segunda-feira, vai até o dia 30 de abril. Esse ano, a Receita Federal do Brasil espera receber mais de 32 milhões de declarações. É bom lembrar que quem perder o prazo de entrega pagará uma multa mínima de R$ 165 ou a máxima de 20% do valor do imposto devido. O jovem que fez investimento em ações na Bolsa de Valores preferiu aproveitar o início do prazo para não ter surpresas. Justamente por ter esse tempo maior para me preparar porque está vindo, porque é a minha primeira vez, então não entendo muito como que é o processo. O que deve ser declarado no imposto de renda? Muito enfoque se dá aos bens e direitos, né, aos bancos, o que tem em banco, o que tem aplicado, os meus carros, as minhas casas, porém também muito importante que as pessoas declarem suas dívidas e ônus reais. Como a pessoa declara que possui um bem, é importante ela declarar que possui um financiamento para ter conseguido esse bem. Sobre despesas médicas, o que declarar? Os planos de saúde pagos pelo titular e por seus dependentes também. Além disso, médicos que foram consultados avulsos, exames laboratoriais, eles entram como deduções no imposto de renda. Como é a primeira vez que Paulo vai declarar o imposto, o estudante fez direitinho uma tarefa de casa. Se encarregou de eliminar todas as dúvidas antes de iniciar o processo de declaração. Quando eu comecei a investir em ações, eu descobri
que se você faz uma operação na bolsa, você também já é obrigado a declarar. E nesse momento, minha principal dúvida foi como que é a montagem desses investimentos de ações no sistema de imposto de renda e onde eu encontro esses documentos. Se é a corretora que me dá, se é na própria empresa que eu estou investindo. Essas foram as minhas principais dúvidas. Milhares de pessoas já fizeram a declaração do Imposto de Renda 2020, que está com novidades. Por isso, o contribuinte precisa estar informado. Por enquanto, tudo normal aqui neste escritório de contabilidade. Nem parece que já começou o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2020. É que ainda tem muita gente que acaba deixando tudo para a última hora. Normalmente deixou para a última hora. Mês de abril, a gente já começa a ter uma movimentação maior aqui dentro, né, do escritório, com clientes, com o movimento da declaração em si. Só que deixar a declaração para a última hora é um risco, porque alguma informação pode acabar ficando para trás. Além disso, o contribuinte precisa redobrar a atenção, porque este ano tem novidade. Esse ano, o desconto da contribuição previdenciária paga aos empregados domésticos não poderão mais ser deduzidos do imposto devido. Por falta de amparo legal, a lei que autorizava esse desconto, ela não está mais em vigência, então essa dedução do empregado doméstico esse ano não é mais permitida. Sobre a declaração pré-preenchida, quem usa o certificado digital, esse ano não precisará mais importar a declaração pré-preenchida do portal ECAC, no site da Receita, poderá fazer a importação da declaração pré-preenchida direto do programa de geração do imposto de renda. Além de evitar esquecimentos, entregar a declaração o quanto antes permite que erros sejam corrigidos e ainda dá tempo de buscar informações que estiverem faltando. O contribuinte ele tem que ter a documentação comprobatória dos rendimentos dele. E o fato de deixar para a última hora, ele esquece de pegar um informe de rendimento numa imobiliária, ele esquece de pegar um informe bancário, às vezes até na própria empresa, trabalhou alguns dias só, alguns meses em alguma empresa e saiu, então acaba ficando esses documentos. Para ficar realmente em dia com o leão, não vale esconder informações. A Receita ela recebe a informação de cada contribuinte de várias fontes. Então, a gente tem declarações, por exemplo, que as imobiliárias prestam à Receita a respeito do patrimônio das pessoas. Temos também declaração, por exemplo, dos médicos, né, que eles também informam quem eram os pacientes deles. Então, esses dados são todos cruzados. Quando há inconsistência entre o que você colocou na sua declaração e o que o seu médico ou a imobiliária, né, ou a sua fonte pagadora informou, é que dá a malha fina. O prazo para entregar o imposto de renda só termina dia 30 de abril, mas quem entrega antes, em caso de restituição, também recebe antes. E este ano tem novidade. A restituição será feita em 5 lotes e não 7, como foi em 2019. O primeiro lote será liberado em maio e o último em setembro. No próximo bloco, veja como estão os bancos de leite no país, que beneficiam tantos recém-nascidos. E ainda a campanha da fraternidade, com referência à parábola do bom samaritano. Estamos de volta e agora atenção aos empregados. Já estão valendo as novas regras para a contribuição dos trabalhadores ao INSS. Confira na reportagem. A mudança já é fruto da reforma da Previdência aprovada em 2019. Com ela, a partir de agora, serão mais faixas de contribuição ao INSS para trabalhadores da iniciativa privada. Antes eram 3, uma menor de 8%, outra de 9% e a mais alta de 11%. Agora são 4. A menor é de 7,5% para quem recebe o salário mínimo, que é de R$ 1.045. 9% para quem recebe até R$ 2.089. Já a alíquota de 12% será para o trabalhador com salário até R$ 3.134.
E a mais alta, de 14%, é para quem recebe até R$ 6.101, que é o teto de contribuição do INSS. Para a maioria da população, a mudança ainda é uma novidade. Sabia não, de jeito nenhum. Vai ter? Fiquei sabendo. O que você acha? Eu acho legal. Eu não me enquadro nisso, então realmente eu não sabia. A nova tabela já passa a valer agora sobre o salário de março. Para o empregador, não tem novidade. A mudança é para o trabalhador que tem carteira assinada e o INSS descontado direto da folha de pagamento. As taxas serão aplicadas de forma progressiva. Isso quer dizer que não era como antes, assim, você pega o salário e já aplicava direto 9% ou 11%. Agora não, o salário está dentro daquela faixa ali, mas não quer dizer que você vai jogar direto 9% ou 12%. Por isso, não dá para falar que um trabalhador que recebe, por exemplo, R$ 2.500 terá, de fato, 12% de desconto no INSS. 1.045, porque até 1.045 é 7,5. Então, 1.045 aplica 7,5, que dá 78,37. A segunda faixa é 2,89,60. Aí a gente tem que diminuir o que a gente já aplicou da primeira faixa, que é os 1.045. Aí a diferença a gente aplica os 9%, que dá 94,1. Aí a gente passa para a terceira, que efetivamente é onde está os 2.500, menos os 2,89,60 que a gente já aplicou na tabela anterior. Aí a diferença a gente joga os 12% da terceira faixa. E aí somando tudo, aí dá 221,64. Nas ruas já tem quem comemore o desconto menor no salário a partir do mês que vem. Já vai dar para pagar as contas tranquilo. Um centavo a mais já ajuda. O país possui mais de 100 mil pedidos de salário maternidade em atraso. O governo acredita que a medida provisória estabelecida é a solução para o problema. Gabriel nasceu há pouco mais de 3 meses. Esse é o período em que a mãe do bebê espera para receber o salário maternidade. É farmácia, é fralda, é alimentação, né? Alimentação da mãe. Então, se você não tem ninguém para contar para te ajudar com isso, você vai depender daquele dinheiro, né? A solicitação do benefício ao INSS é feita por contribuinte individual, facultativo, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurador especial rural ou desempregados que tenham cumprido os 10 meses de carência. O processo pode ser feito pelo site do Serviço Social, mas atualmente mais de 100 mil pessoas estão com o pedido em análise. O tempo correto são 45 dias, mas esses 45 dias, por algum problema junto ao INSS, ele pode ser dobrado, ele pode ir a 90 dias. Só que, na verdade, ele está ocorrendo em 180, em média. A duração do salário maternidade vai depender do motivo que deu origem ao benefício. Casos de parto, adoção ou guarda judicial e natimorto, o tempo total é de 120 dias. Em situações de aborto espontâneo, o auxílio deve durar 14 dias. A espera pelo benefício é um quadro social que representantes judiciais também questionam. A mãe precisa estar alimentada para alimentar a criança, ela não poderia esperar nem 30 dias. Teria que ser imediato. A medida provisória divulgada nesta semana é uma alternativa. O governo promete contratação de novos servidores para melhorar o atendimento à população. Em resposta à nossa reportagem, a assessoria do INSS afirmou que, com a contratação de temporários, a espera de todos os benefícios deve se normalizar em até 6 meses. No entanto, a especialista acrescenta: a melhor solução seria mais investimento. Investir em humanos, pessoas humanas, né, para atendimento e humanização, e investimento em informática e maquinário. Brenda recebeu por e-mail que o valor que esperava deve ser liberado até o dia 10 de março. Mas ela ainda torce para que outras mulheres alcancem o mesmo direito.
Graças a Deus, eu tinha meu marido, tudo para amparar, mas mulheres que realmente necessitam com urgência do dinheiro ficam. Então, poderia ser feito isso antes, né? O início do ano é sempre de estoques baixos nos hemocentros do país e também é uma realidade nos bancos de leite humano, que tem um papel essencial na vida de bebês prematuros e de baixo peso. As últimas semanas de Tamires têm sido de visitas ao filho Lohan, que nasceu prematuro. Como está na UTI neonatal, amamentar o pequeno não é possível. No hospital tem um banco de leite. Aí eu vou, de manhã tiro as dietas dele, que são de 3 em 3 horas, né? Aí a gente retira o leite, que tem duração de 12 horas. Quando a gente não consegue tirar o nosso leite, eles dão a gente outro para substituir. Segundo dados do Ministério da Saúde, todos os anos nascem no Brasil cerca de 330 mil crianças prematuras. Muitas delas precisam do leite materno, que é doado aos bancos de leite humano. É importante o leite humano porque ele tem todas as propriedades microbiológicas necessárias para o bebê crescer forte e saudável. Proteínas, anticorpos, vitaminas, gorduras, sais minerais, tudo na medida certa para o bebê. Só que nem sempre é fácil manter os estoques desses locais cheios, especialmente no início do ano. A doação não diminui o leite da mãe, muito pelo contrário. Por isso, não é preciso ter medo e basta a mulher ficar atenta aos critérios para ser doadora. Toda mãe que esteja amamentando ou que esteja saudável, retirando leite para o seu bebê, né, ela pode ser uma doadora em potencial. Ela precisa de ter todos os seus exames negativos, HIV, hepatite, sífilis, VDR, né, que é o VDRL, não fumar, não beber, não fazer uso de medicamentos que contraindiquem a amamentação. É importante a gente mostrar para a mãe, sensibilizar a mãe, né, que está amamentando, que quanto mais leite ela tirar da mama dela, mais leite ela vai ter para o bebê dela. Doar leite materno não é só um ato voluntário, é principalmente um ato de solidariedade, que não custa nada para a mãe que doa, mas significa muito para a vida desses bebês que tanto precisam. Aquela mãe que está doando, ela tem que pensar que é um gesto solidário, um ato de amor, que ela vai estar beneficiando uma vidinha que está precisando muito daquele alimento como fonte de sobrevivência para se recuperar mais rápido e aquela mãe que está com o bebê retido sair feliz com o seu bebezinho nos braços. Com o filho na UTI, Tamires descobriu a importância de doar leite materno. Há 3 semanas, era ela quem doava. Hoje, é o filho que precisa. Quando ele estava novinho, que ele pegava pouca ml de leite, era 2 ml, eu tinha bastante leite, então eu também fazia doação. Aí hoje, como a dosagem da ml dele está maior, eu não estou com leite suficiente e tem um banco de leite que me ajuda para não estar faltando para ele. A campanha da fraternidade deste ano tem como referência a parábola do bom samaritano, que se aproxima de um desconhecido para ajudar. Esta é a postura esperada de todo cristão. Hoje queremos mostrar gestos de proximidade com o povo de rua em São Paulo. Vamos conferir a reportagem. A população de rua em São Paulo saltou de 15.905 em 2015 para 24.344 em 2019, aumento de 53%. Para atender essa demanda, o poder público oferece serviços de acolhimento. Ítalo passou por vários deles. Pelos que você passou, você sentiu falta de quê? Principal. De um acolhimento mais psicossocial. Em geral, assim, você pode colocar uma avaliação boa, né? Valmiro já não teve a mesma sorte. Além de roubarem minha bagagem, eu trabalhando, me puseram agressão para fora do equipamento e fiquei na rua. Ficar na rua. Será que já paramos para pensar o que é isso? Traz essa solidão, né? Esse isolamento. Então, é uma coisa interior, né, que fica difícil, às vezes, você desprender. É nessa hora que eles recorrem a espaços de acolhimento como este, a Casa Restaura-me, coordenada pela comunidade Aliança de Misericórdia. A cada dia da semana, a casa oferece atividades específicas para o desenvolvimento humano e profissional de cada morador de rua que vem aqui. E na sexta-feira é dia de atividade lúdica, que estimula a convivência entre eles. Entretenimento garantido para quem tem tão pouco na vida, impulso à dignidade humana, promoção profissional e intelectual. Na leitura a gente encontra saída, estratégia até para
para se sobressair da má situação que nos encontramos agora na ocasião. O curso de elétrica dá condições de emprego e futuro, que depende dele, sim, mas também do apoio da sociedade. Seria interessante a abertura mesmo para o pessoal, uma oportunidade, né, de ingresso no mercado de trabalho. A dignidade humana é uma garantia dos direitos humanos e da Constituição brasileira. Mas antes, é um princípio fundamental do cristianismo, baseado no mandamento evangélico do amor ao próximo. Debaixo do céu que nós habitamos, todos somos irmãos, não importa a cor, a raça, não importa a crença. O importante é que nós tenhamos consciência que somos irmãos, filhos de um único Pai, Criador de todas as coisas, a qual nós chamamos de Deus. É a ele que Gumercino atribui sua restauração. Foram 16 anos usando todo tipo de drogas, entre elas o crack. Veja assim quanto que eu sou amado por Deus. Que até hoje, quando eu passo na região da Cracolândia, tem pessoas lá que morou comigo na rua e continuam lá naquela situação ainda. Daí eu falo, Deus me olhou no meio daquela multidão, me escolheu a dedo, me trouxe. Daí eu sou muito grato, né? Pelas pessoas que Ele colocou ao meu redor também, que é importante também. Fruto de quem trabalha e doa a vida aqui. Acho que o olhar diferenciado é enxergar eles, né? Eu acho que é o primeiro, né? Hoje é tratado eles como um invisível, né? As pessoas não enxergam eles a 5 metros, né? Ou a 1 metro de distância não enxergam essas pessoas. E aqui não, aqui a gente quer, desde a catraca, desde quando eles entram na portaria, quer que eles sejam enxergados, né? Como vidas, né? Como pessoas, né? Tratar eles pelo nome, uma acolhida diferenciada, né? 1/3 dos atendimentos da Casa Restaura-me é de mulheres. A missionária fala dos desafios. Quando elas entram aqui, a gente fala que geralmente a gente atende 400 homens e 5 mulheres que a gente atende vale por eles, pelo trabalho, pela necessidade mesmo que elas têm, né? Mulheres, homens, jovens, velhos, não importa. A pessoa é mais importante e cuidar é do cristianismo. Tem uma expressão feliz, amigo. É a expressão de cristão, né? Nos altos e baixos, uma expressão de cristão, né? Tem que estar sempre em paz, né? Independente do que a gente vive, né? O Repórter Canção Nova fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Para acompanhar o nosso programa na internet, acesse no YouTube do Canção Nova Play ou pela página noticias.cançãonova.com. No próximo domingo, vamos exibir um programa especial direto de Israel, que mostra os 15 anos da Canção Nova na Terra Santa, passando pelas cidades de Belém, Jerusalém e Nazaré. Boa noite e uma ótima semana para você.